Deus estabeleceu primeiramente o sistema do dízimo bem antes de existir o povo de Israel. Nós lemos em Gênesis 14, 20, que quando Abraão voltou, não é, da sua jornada até ali as terras de Sodoma e Gomorra, quando ele recupera os bens do seu sobrinho Ló, não é, e outras coisas mais, em Gênesis 14, 18 a 20, vemos que Abraão adorou a Deus, devolvendo o dízimo de tudo o que ele tinha, né? E o curioso é que quando a Bíblia usa o termo tudo, né, isso demonstra que Abraão dizimou de tudo mesmo, seja produto agrícola, seja dinheiro, qualquer coisa que ele conseguiu naquela jornada dele. Então o fato de o dízimo ser dado por Deus antes dos levitas, isso demonstra que este é um princípio de adoração que não surgiu a partir do sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico, o dízimo apenas continuou. E nós lemos também ali em Gênesis 14, 20, uma coisa interessante, que quando Abraão dizimou, Abraão não administrou o seu próprio dízimo, né? O dízimo não é prerrogativa nossa administrá-lo. E aqui diz em Gênesis 14, vou ler aqui, verso 20, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, o dízimo Abraão entregou para alguém comissionado por Deus para isso. E era neste contexto aqui, Melquisedeque, né, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E quando vamos para Malaquias 3, verso 10, percebemos novamente que a administração do dízimo não é por parte do adorador. O adorador, ele leva o dízimo, não é, para que pessoas responsáveis e sérias administrem esse dinheiro para a pregação do Evangelho. Então, em Malaquias 3,10, Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era um compartimento no santuário onde se guardavam os dízimos. Ou seja, não era o israelita quem também o administrava, eram os levitas. E os levitas eram responsáveis por cuidar do culto, diríamos assim. E Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, falando da manutenção do evangelho, ele pega o sistema levita e o transfere para a igreja cristã. De uma forma clara, a Bíblia mostrando, não é, que o dízimo é uma prática lícita, não é? Faz parte da adoração a Deus, e quando nós falamos aqui, não tem nada a ver com exploração comercial, como é feita, infelizmente, por algumas igrejas, né, que ensinam as pessoas a comprarem a Deus, não é isso, né? É uma forma de adorar a Deus com tudo o que temos, inclusive nossos recursos, para que Deus direcione esses recursos, para que outras pessoas conheçam a Deus e adorem a Ele também, assim como nós. Tendo mostrado aqui, Gênesis 14, 20 e mencionado Malaquias 3,10, que os dízimos eram administrados no templo, e considerando também o contexto aqui de Deuteronômio 14, você vê no capítulo 12 que Deus já havia mencionado o dízimo antes, percebemos que nesse texto que o Tito leu para nós, de Deuteronômio 14, esse dízimo dado a cada 3 anos, ele era um segundo dízimo, né? Este segundo dízimo, de acordo aqui com o texto, ele era uma espécie de uma oferta especial para repartir tanto com os levitas quanto para com os pobres, né? Por eles serem uma sociedade agrícola, os levitas não tinham terras e haviam muitas pessoas pobres que não tinham todas as condições, então Deus pedia um dízimo especial para que, além daquele que já era levado para o templo, apenas para os levitas, para que esse segundo dízimo fosse dividido entre os pobres. Era algo a mais, não era o primeiro dízimo que era administrado do jeito que quisesse, não. Era um outro dízimo. E nós, quando vamos para o Novo Testamento, nós não percebemos a igreja cristã seguindo, não é, este princípio de dar um segundo dízimo. Nós percebemos que a igreja cristã fazia ainda mais pelos pobres. Olha que coisa interessante. Nós percebemos que no Novo Testamento
a forma de ajudar aos pobres é ampliada. E como que isso era feito? Vamos ler aqui o que está no livro de Atos. Vamos ler aqui o capítulo 4, a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que coisa bonita. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que interessante. Não se repete aqui o segundo dízimo, não é, a cada 3 anos, mas acontecia algo mais. Não é? As pessoas que tinham mais posses dividiam com aquelas que tinham menos posses. Então, isso é um princípio para nós cristãos avaliarmos. Será que estamos realmente sendo fiéis a Deus com as nossas finanças? Devemos considerar que em Malaquias 3, versos 8 e 9, Deus não pede apenas o dízimo, Deus pede também as ofertas, que o adoremos com as ofertas. E nós devemos também, sim, de acordo tanto com Deuteronômio, mas de uma forma ainda mais ampliada, de acordo com Atos 4, 32 a 35, separarmos parte também da nossa renda para ajudarmos as pessoas necessitadas. Isso é bíblico. Agora, deixa eu só evitar aqui uma confusão. Alguém pode estar pensando o seguinte: bom, a Bíblia apoia, não é, ajudar as minorias e aos necessitados de qualquer jeito. Então, portanto, nós podemos fazer qualquer coisa para tirarmos dos ricos e ajudarmos aos pobres. Não, a Bíblia não é a favor da baderna e da desordem. Devemos considerar que a Bíblia orienta-nos sim a repartirmos com os pobres, mas de livre e espontânea vontade. Tem que vir do coração. Você não pode impor alguém. Se alguém não quer ajudar, Deus vai cobrar dele, porque Deus, quando nos dá bênçãos, Deus quer que sejamos mordomos, que administremos e repartamos com os demais. Então, aquele que é abençoado por Deus e não abençoa outros, ele vai ser cobrado por isso, porque ele é um ganancioso. Agora, ninguém pode impor a alguém, não é, algo, porque isso tem que vir do coração. A adoração é de dentro para fora. E mesmo a igreja cristã estimulando todos a repartirem com os pobres, a Bíblia não ensina que se deve manter os pobres sem trabalho, ok? Então, ajudar aos pobres só dando dinheiro a eles e não ensinando, dando o peixe na boca e não ensinando a pescar, isso não faz parte do plano bíblico. E aí o que Paulo diz sobre isso? Vou ler aqui um texto que está, eu creio que é em Tessalonicenses. Vamos ver se é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, eu acho. Isso, 2 Tessalonicenses 3,10. Veja que ajudar aos pobres envolve sim repartir com eles. Mas não é só dar o peixe na boca, é ensinar a pescar. E 2 Tessalonicenses 3,10 diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Então a resposta bíblica é clara, né? Então, como que devemos ver como igreja? Primeiro, ser dizimistas. Levar o nosso dízimo para que a igreja administre, assim como Melquisedeque administrava e os levitas administravam, né? Deus incumbiu tais pessoas, né? E os nossos líderes atualmente para saberem quais são as reais necessidades evangelísticas pelo mundo. Então, o dízimo não somos nós quem administramos, como adoradores nós levamos para o templo, para a igreja. Além de dizimarmos, devemos ter um plano de ofertas,
para adorarmos a Deus pelas ofertas, para evangelizarmos e também uma parte das nossas ofertas para ajudarmos aos pobres. Devemos deixar de lado a nossa ganância, devemos parar de pensar no próprio umbigo e precisamos o nosso orçamento colocar aos necessitados também, como fazia a Igreja Apostólica em Atos capítulo 4. E outro ponto, a Igreja Cristã alimenta os pobres, ajuda-os, mas não só coloca o peixe na boca deles, ensina-os a pescar. Porque de acordo com Paulo, a ajuda humanitária tem que existir, mas não estimular a pessoa a não trabalhar, a não fazer nada. Como diz Paulo, quem não quer trabalhar, que não coma. Então, esta é a opinião bíblica equilibrada e se nós seguirmos, seremos felizes, seremos adoradores completos e seremos abençoados por Deus da forma como Ele quer nos abençoar. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.